Olá, meus anjinhos, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a atividade da Ponte do Saber para as semanas 9 e 10 de matemática? Então me acompanhem. Turma, vamos lembrar que 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Então, em 1 metro cabem 100 centímetros, tá? E 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. Ou seja, em 1 quilômetro cabem 1.000 metros, ok? Vamos utilizar essas informações em alguns exercícios abaixo. Vamos começar pelo exercício 1, que diz assim: a distância da casa de Lucas até a escola é de 1 quilômetro. Ele sai de sua casa e caminhou 350 metros até a padaria e depois mais 250 metros até uma praça. Quantos metros ainda falta para ele caminhar e chegar até a escola? Então, turma, vamos fazer esse exercício juntos? Me acompanhem. Então, turminha, vale a pena relembrar que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros, tá? Cabem 1.000 metros dentro de 1 quilômetro. Guarda essa informação que daqui a pouco a gente vai utilizar. Por enquanto, a gente vai escrever quantos metros que o Pedro já caminhou. Então, turminha, vamos ver quanto que o Pedro já caminhou até o momento, tá? Lembrando que o objetivo é chegar até a escola. Então, o Pedro, ele saiu de casa e foi até a padaria e neste percurso ele caminhou 350 metros. Depois, ele foi da padaria até a praça percorrendo mais 250 metros. Vamos ver quanto já deu? Vamos lá? Quantos metros já deram? Vamos lá. Sempre coloca número embaixo de número, tá? Respeitando as coluninhas da unidade, da dezena e da centena. Depois disso, vamos fazer a continha. 0 mais 0, 0, né? 5 mais 5, alguém sabe de cabeça, turma? 5 mais 5, quanto é que dá? Quanto é que dá? Né? É o número 5 aparecendo duas vezes, tá? 5 mais 5, ou 2 vezes 5, dá quanto? 10, né? O número 0 do número 10 fica embaixo, o número 1 do número 10 vai lá para cima. Vamos lá para a coluninha da centena. 1 mais 3, 4, né? Com mais 2, 4 mais 2, dá quanto, turminha? 6, né? Muito bem, então o Pedro já percorreu 600 metros até o momento. Só que a gente tem que saber, turma, que ele tem um objetivo, que é chegar na escola. E para a escola dele, ele percorre de casa até a escola dele, ele percorre 1 quilômetro, né? Só que a gente tem que descobrir quanto falta, né? Qual é a diferença, quanto falta para ele chegar na escola. E toda vez que a gente precisa saber essa questão de diferença, que tipo de continha que a gente faz? Alguém já lembra? Alguém sabe? Turururu? Continha de menos, né? Continha de subtração. Só que o quanto que o Pedro percorreu está na unidade de medidas de metro, tá em metro. E quanto ele precisa percorrer, turma, né? Que o objetivo dele de casa até a escola está em quilômetros. O que a gente tem que fazer? Converter, turma. Converter os quilômetros em metros, tá? Porque a nossa resposta está em metros, tá? Então, eu não posso fazer continha quando a unidade de medida é diferente de um número para outro. Eu tenho que deixá-los com a mesma unidade de medida. E a nossa resposta será em metros. Então, eu vou transformar esse 1 quilômetro em metros. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Essa informação a gente já tem. Agora, falta a gente descobrir a diferença de quanto que ele falta percorrer ainda para chegar nesse 1.000 metros, que é a mesma coisa que 1 quilômetro, tá? Só que com unidades de medidas diferentes. Portanto, vamos fazer a continha de subtração agora. Então, turminha, vamos verificar quanto falta para o Pedro percorrer para chegar na escola. Lembrando que a gente teve que fazer uma conversão, né? Porque o probleminha informa que da casa dele até a escola são 1 quilômetro de distância, né? Só que a gente tinha como resultado quanto ele percorreu em metros, tá? Então, a gente teve que converter a unidade de medida para poder fazer a continha. Não se pode fazer a continha com unidades de medidas diferentes, como é o caso do quilômetro e o metro. Tivemos que converter, portanto, o quilômetro em metros. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros, então a gente vai trabalhar com 1.000 metros
com essa informação ao invés de 1 quilômetro. Eles são a mesma coisa, significa a mesma coisa, só que a gente utiliza dessa maneira conforme a gente tem a unidade de medida, né, sendo utilizada. No caso, está utilizando metros e não quilômetros. Então, vamos trabalhar com 1000 metros, que corresponde a 1 quilômetro. 1000 metros é a distância da casa do Pedro até a escola. Desculpa, a distância da casa do Lucas até a escola, tá? E ele já percorreu, por enquanto, 600 metros, tá? Quanto que falta para ele chegar na escola? Vamos fazer a continha? Vamos lá? Quando a gente quer saber a diferença, turma, a gente faz continha de menos, continha de subtração, tá? Vamos lá. O número maior fica em cima e o número menor fica embaixo, tá? 0 menos 0, 0. Agora, a próxima coluninha. 0 menos 0, 0. 6, para chegar no 0, não tem, né, turma? A gente vai pedir ajuda para o vizinho. Era 1, passou para o vizinho, ficou sem nenhum, né? Agora, o vizinho é o super número 10, né? 6 para chegar no 10, tem 10 dedinhos. Tirou 6, restaram quanto? 4, né? Ou seja, a resposta do nosso probleminha é 400 metros, né? Essa é a quantidade que falta percorrer, tá? Para o Lucas chegar na escola. Tudo bem, turminha? Turminha, vamos para o exercício 2? O exercício 2 diz o seguinte: André estabeleceu uma meta, um objetivo, que é pedalar 250 km por mês. Ele já pedalou 127 km. Quanto falta para ele cumprir a meta mensal dele? Ou seja, turma, eu quero saber a diferença, quanto falta ele percorrer para atingir a meta, que é 250 quilômetros. Ele já percorreu 127. Quanto falta para alcançar a meta de 250 quilômetros? Quando eu quero saber quanto falta, qual é a diferença, você sabe qual o tipo de continha que tem que fazer? Conta de adição, subtração, multiplicação ou divisão? Alguém sabe? Alguém aí sabe? Pense um pouquinho. Respondeu certo quem disse que é continha de menos. Sim, é continha de subtração. Então, turminha, ficou assim, ó. Ele tem como meta, o André, 250 quilômetros. Só que ele já andou 127. Quanto que tá faltando, esse pouquinho que tá faltando para chegar no 250 quilômetros? Vamos descobrir? Sempre continha de menos, tá, turma? Lembrando que na continha de subtração, continha de menos, o número maior fica em cima e o número menor fica embaixo, tá? Não se esqueçam de colocar número embaixo de número, tá? Então, a gente tem a coluna da unidade, a coluna da dezena e a coluna da centena. Começando sempre pela coluna da unidade, tá? 7 para alcançar o 0, tem como, turma? Tem. Ou tem como tirar 7 de 0? 0 é nada, né? O número maior, o número de cima tem que ser, sempre tem que ser maior que o número de baixo. Quando isso não acontece, o que a gente faz? Pede ajuda para o vizinho. O vizinho é o número 5, né? São 5 dedinhos. Ele vai emprestar 1 para o seu vizinho, e ele vê, e agora, ele, como emprestou 1 para o vizinho, ele passa a ser número 4, tá? Então, o 5 empresta um dedinho para o vizinho, e ele passa a ser 4. Muito bem. Lembra do 0? Ele se tornou o super número 10. Agora sim, de 10 eu consigo tirar 7, né? Ou seja, de 10 dedinhos, eu consigo retirar 7. Quanto é que sobra? 3. Muito bem. Continuando, lembra que era o número 5? Ele emprestou 1 para o vizinho e ficou 4? Muito bem. 4 menos 2, tem 4 dedinhos. Recolhi 2. Quantos sobram? 2, né, turminha? Muito bem. Agora, na coluna da centena, tenho 2 dedinhos. Tiro 1, quanto fica? 1. Muito bem. Qual que é a nossa resposta? Faltam 123 quilômetros para o André alcançar a meta dele, tá? Vamos para o próximo exercício, turminha, que diz assim, ó. Terceiro exercício. Para fazer 9 máscaras faciais, uma costureira utiliza 1 metro de tecido. Quantos metros serão necessários para fazer 198 máscaras? Nesse exercício, turma, a gente tem a seguinte informação, que para 1 metro a gente consegue
fazer 9 máscaras. Quantos metros seriam necessários fazer 198 máscaras? Então, vejam vocês, com 1 metro eu consigo fazer 9 máscaras. Eu quero saber quantos metros que eu preciso de tecido para fazer 198. Tendo como base, turma, essa referência que 1 metro cabem 9 máscaras, né? Dá para fazer 9 moldes no tecido, riscar, cortar e costurar. Eu vou utilizar esse número 9 como minha referência, tá? Se 1 metro está para 9 máscaras, né? Dá para fazer 9 máscaras. E 198, quantos seriam? Então, eu preciso fazer uma seguinte continha: 198 dividido por 9, tá? Porque eu sei que 1 metro de tecido dá para fazer 9. E 198? Se 9 máscaras equivale a 1 metro, né? 1 metro de tecido que dá para fazer, quanto que seria 198? Vamos fazer a continha? Turminha, para fazer a continha de divisão, sempre vale a pena fazer a tabuada do número que está dentro da chave. No caso, a tabuada do 9. Eu já tenho o esquema aqui da tabuada do 9, mas eu vou ensinar para vocês como essa tabuada do 9 é fácil de fazer com os dedinhos. Vamos lá? Vejam vocês, vamos pegar um exemplo aqui, ó. 9 vezes 2, dá 18, não dá? Olha como a gente pode conferir com os dedinhos, né? São 10 dedinhos. Eu tô multiplicando 9 pelo número 2, então eu vou esconder o segundo dedinho. Que número que forma? Separando os dedinhos, considerando esse espaço aqui como, a partir dele, um outro número. Então, eu tenho 1 e tenho 8. 1 com 8 é que número? 18. Olha só, 18. Tantã. Vamos ver mais um? Eu vou pegar aleatoriamente. 9 vezes 4, eu quero saber quanto é, né? Então, eu tenho 10 dedinhos, eu vou esconder o dedo 4, o quarto dedinho. Que número que formou? Considerando que aqui, ó, a gente tem um espaço que separa este primeiro número para o segundo número, tá? Bom, o número que formou é 1, 2, 3, muito bem. E os outros números que formaram? Mais 6 dedinhos, né? Então, são 3 dedinhos com 6 dedinhos. Que número que forma? 36. Tadam! Vamos ver o número 5? Eu tenho 10 dedinhos. O número que está sendo multiplicado é o 5, né? Eu vou esconder o dedinho número 5. Que número que forma? 45. Tá? Só conferir, turma. Com a tabuada do 9, a gente faz no dedinho. 9 vezes 6. Eu tenho 10 dedinhos. Eu escondo o sexto dedo. Que número que forma? 54, tá? Vocês viram como é facinho fazer a tabuada do 9 com os dedinhos? Muito bem, então vamos fazer nossa continha. Vamos lá, o número 198 é composto por 3 números, 1, 9 e 8. Já o número 9, ele está solitário, então eu vou começar fazendo essa continha, puxando somente, eu vou dividir o número 198 aos pouquinhos, né? Já que o número 9 é um algarismo só, eu vou tentar começar com um algarismo só, lá no número 198. Bom, o primeiro algarismo é o número 1. 1 dá para dividir por 9? Não, porque ele é menor que o número 9, então eu vou pedir ajuda para o vizinho. Agora sim, ele se tornou o número 19. 19 dá para dividir por 9 porque ele é um número maior que 9, tá? Eu vou olhar lá na coluna de resultado, procurar o número 19, se não tiver o número 19, o número próximo a ele, tá? E vou fazer a seguinte perguntinha para vocês: que número que, quando multiplicado por 9, dá 19 ou próximo a 19, se não tiver 19? Já vi que não tem resultado 19, turma, então vou pegar um número menor e mais próximo a ele. Então, seria o número 18, tá? Muito bem, que número que, quando multiplicado por 9, dá 18? Olha nessa outra coluna. É o número 2. 2 vezes 9, 18, tá? E eu vou repetir aqui. 2 vezes 9, 18. 18 para 19, 1, né? Agora, turma, eu vou descer o número seguinte, que é o número 8. O número 8, ó, vai ficar do ladinho do número 1, ok? E volto lá na tabuada do 9. Vou procurar o número 18 na coluna do resultado e fazer a mesma perguntinha. Que número que, quando multiplicado por 9, dá 18? Ah, a gente já sabe, é o número 2, né? O 2, quando multiplicado por 9, dá 18. 18 menos 18 dá 0, né, turminha? Aqui ficou um pouco apertado, mas dá 0. Tudo bem?
Então, a gente vai precisar de 22 metros para fazer 198 máscaras, ok? Esta é a resposta do nosso exercício. Agora, turminha, para continuar, a gente vai ler uma informação antes de fazer os próximos exercícios, tá? A informação diz o seguinte: Pedro é um atleta e anota todos os dias a distância que percorreu. Ele anotou por 2 semanas. Observe a tabela e responda. Então, na primeira semana, ele anotou quanto que ele percorreu no domingo, quanto ele percorreu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Isso na primeira semana. Na semana seguinte, na segunda semana, ele fez a mesma coisa. Anotou quanto ele percorreu no domingo, na segunda-feira, na terça, na quarta e até chegar no sábado, ok? Então, vamos consultar tabelinhas para fazer o exercício seguinte. Exercício 4. Em qual dia da primeira semana Pedro correu mais? Então, a gente está na primeira semana. Vamos olhar cada quilometragem que ele percorreu e ver qual dia da semana que ele percorreu mais. Então, pessoal, olhando somente para a primeira semana, no domingo, Pedro percorreu 9 quilômetros, na segunda, 7, na terça-feira, 8 quilômetros, na quarta-feira, 12, na quinta-feira, 10 quilômetros, na sexta-feira, 9 quilômetros e no sábado, 8 quilômetros. Qual foi o dia que ele percorreu mais? Pensa um pouquinho. Respondeu certo quem disse que foi na quarta-feira. Foi na quarta-feira que ele percorreu mais quilômetros, foram 12 quilômetros, ok? Então, responda isso o exercício 4. Agora, turma, vamos para o exercício 5, que diz assim: em qual dia da segunda semana, olha, já mudamos de semana, hein, turma? Em qual dia da segunda semana Pedro correu mais? Agora é em relação à segunda semana. Então, turminha, na segunda semana, no domingo, Pedro percorreu 13 quilômetros, na segunda, 12 quilômetros, na terça, 12 quilômetros de novo, na quarta-feira, ele percorreu 10 quilômetros, na quinta, 9 quilômetros e na sexta, 9 quilômetros de novo. E no sábado, percorreu 8 quilômetros. Qual desses dias que o Pedro percorreu mais? Respondeu certo quem disse... No domingo, sim, porque no domingo ele percorreu 13 quilômetros, foi a maior quantidade que ele percorreu na segunda semana. Responda aí no seu caderno, então, o exercício 5. Já no exercício 6, pergunta o seguinte: quantos quilômetros o Pedro correu na primeira semana? Então, turma, a gente vai ter que somar toda essa quantidade que o Pedro percorreu na segunda semana, ok? Mas vamos fazer isso por partes. Então, turminha, para resolver esse exercício, eu vou fazer ele aos pouquinhos, né? Como são 7 dias da semana, a gente pode colocar os 7 valores, né? Os 7 quilômetros de cada dia, né? Que o Pedro percorreu. Mas também a gente pode fazer aos pouquinhos, porque senão pode confundir a cabeça. Vamos fazer aos pouquinhos, turma? Então, para começar a nossa continha de adição, né? Que a gente quer saber o total de quanto que ele percorreu, né? Uma continha de mais. Eu vou começar somando o valor que ele percorreu no domingo com a segunda-feira. Vamos lá? Então, são 9 quilômetros no domingo e mais 7 na segunda. Então, continua, turma. Depois do 9, se percorreu 9 quilômetros, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? Muito bem. Então, o valor de domingo mais segunda é 16. Eu vou pegar este resultado e vou fazer o seguinte: peguei o resultado da continha lá do alto e coloquei aqui. Agora, eu vou somar com o valor de quilômetros da terça-feira, tá? 16, que era o resultado da continha que a gente acabou de fazer, mais 8 quilômetros, né? Que é a quantidade da terça-feira, dá quanto? Vamos fazer o seguinte: primeiro, vamos somar essa coluninha e depois a outra, tá? 6 mais 8, 14, né? O 4 fica em cima e o 1 vai para o alto, lá na coluna do vizinho. Vamos para a coluna seguinte: 1 mais 1, 2. Então, já temos 24 quilômetros. Eu vou pegar este resultado e vou somar lá na tabelinha o valor da quarta-feira.
Então, turminha, continuando, 24 quilômetros, que era o resultado da continha acima, mais 12 quilômetros, esse é o valor da quarta-feira. Vamos lá? A gente sempre coloca um número embaixo do outro, né? Começando pela coluna da unidade, vamos lá? 4 mais 2, 6, muito bem. Agora a coluna da dezena, 2 mais 1, 3. Muito bem. Sabe o que a gente vai fazer agora? Pegar este resultado e somar com o número lá da quinta-feira. Tá vendo que a gente tem de pouquinho em pouquinho? Continuando, né? Número embaixo de número, coluna da unidade e coluna da dezena. Começando pela coluna da unidade, 6 mais 0, 6. Agora a coluna da dezena, 3 mais 1, 4. Já temos 46 quilômetros. Agora vamos pegar esse resultado e somar com o valor da sexta-feira. Então, turminha, peguei o valor do resultado da continha de cima e vou acrescentar, né, consultando minha tabelinha, o valor da sexta-feira, que é de 9 quilômetros, ok? Então, vamos começar pela coluna da unidade e temos ao lado a coluna da dezena. Sempre comece pela coluna da unidade. 6 mais 9, 15, né? O 5 fica embaixo e o número 1 vai lá para o vizinho. Agora, olhando para a coluna da dezena, nós temos o número 1 mais 4. Dá quanto? 5. Muito bem, eu vou pegar este resultado e vou acrescentar com o valor do sábado. Vamos lá, turminha? Então, a gente pegou o valor da continha de cima, colocamos aqui e estamos somando com o último número que faltava da tabela, que é o valor do sábado, que ele percorreu 8 quilômetros. Lembrando que é número embaixo de número, temos a coluna da unidade e temos a coluna da dezena. Começando pela coluna da unidade, 8 mais 5, já tem 8. Continua a contagem. 9, 10, 11, 12, 13. Muito bem. O 3 fica embaixo e o número 1 vai para cima. 1 mais 5, 6, né? Então, com isso, chegamos à seguinte conclusão, turma. Que o Pedro percorreu na primeira semana, a resposta, 63 quilômetros, tá? E isso foi na primeira semana. Agora, vamos ver o último exercício? Exercício 7 diz o seguinte: quantos quilômetros Pedro correu na segunda semana? A gente já viu quantos quilômetros ele percorreu na primeira semana, agora vamos ver na segunda. Vamos lá? Então, turminha, no exercício 7, eu também preciso pegar todos os valores da segunda semana e somar. Só que são muitos números para a gente fazer uma continha de adição de uma vez só. Então, vamos fazer de pouquinho em pouquinho, tá? Começando pelos primeiros dois números, que corresponde a domingo e segunda-feira. Vamos lá? Então, o Pedro percorreu 13 quilômetros no domingo e 12 quilômetros na segunda. Vamos fazer essa continha? Começando pela coluna da unidade e depois indo para a coluna da dezena, tá? Bom, nessa primeira coluninha da unidade, a gente tem 3 mais 2. Dá quanto, hein, turma? 3 mais 2 é igual a 5. Muito bem. Agora, vamos para a coluna da dezena. 1 mais 1, quanto que dá? Continha 2, né? Então, temos o valor de 25 quilômetros. A gente vai pegar esse valor e vamos somar com o valor que corresponde à terça-feira. Então, turminha, eu peguei o valor da continha lá de cima e agora eu tô somando com o valor que corresponde à terça-feira, que ele também percorreu 12 quilômetros, tá? A gente tá somando de pouquinho em pouquinho. Então, vamos começar pela coluna da unidade e depois vamos para a coluna da dezena, tá? Começando pela coluna da unidade, 5 mais 2. 5 mais 2 dá quanto, hein, turminha? 7, muito bem. Agora, vamos para a coluna da dezena. 2 mais 1, 3, né? Então, aqui a gente tem o número 37 quilômetros. Agora, eu vou pegar esse resultado e vou somar com o número da quarta-feira. Então, vamos lá, turminha, eu peguei o valor da continha lá de cima, coloquei aqui nessa continuação. 37 mais 10 quilômetros, esses 10 quilômetros está lá na tabela, na quarta-feira da segunda semana. Vamos fazer a continha, começando pela coluna da unidade e depois pela coluna da dezena, ok? 7 mais 0, 7. Agora a coluna da dezena, 3 mais 1, 4. 47 quilômetros. Eu vou pegar este valor e somar com o valor lá da quinta-feira.
Muito bem, meus anjinhos. Então, a próxima continha vai ser 47, que é o resultado da continha anterior, mais 9 quilômetros, que corresponde ao valor da quinta-feira. Tá lá na tabelinha, tá? Quinta-feira da segunda semana. Então, primeiro vamos começar pela coluna da unidade, depois pela coluna da dezena. Note que o número 9, ele fica na coluna da unidade, ok? 7 mais 9, 16. O número 6 do 16 fica embaixo, e o número 1 vai lá para cima na coluna vizinha. Lá na coluna da dezena, a gente tem o número 1 e o número 4. 1 mais 4 dá 5. Então, o resultado dessa continha foi 56 quilômetros. Eu vou pegar esse resultado e somar com o número lá da tabela, que corresponde à sexta-feira da segunda semana. Então, turminha, vamos continuar? A gente pegando o valor da continha lá de cima e somando com o valor de sexta-feira da segunda semana, né, que são 9 quilômetros, vamos descobrir quanto dá. O número 9, turma, fica na coluna da unidade, tá? Não se esqueça que temos também a coluna da dezena. Começando pela coluna da unidade, 6 mais 9, 15, né? O número 5 do número 15 fica embaixo e o número 1 vai lá para a coluna do vizinho, lá na coluna da dezena. Na coluna da dezena, a gente tem o número 1 mais 5, quanto dá? 6, muito bem. E aí, o resultado dessa continha foi 65 quilômetros. Falta só mais uma conta, tá? A gente vai pegar este resultado e somar com o valor de sábado. Vamos lá, turminha, a última continha. Então, eu peguei o resultado da continha anterior e tô somando agora com o valor que corresponde ao sábado, né? Eu olhei lá na tabela de sábado para a segunda semana, aqui são 8 quilômetros, ok? Então, começando pela coluna da unidade e depois a gente tem a coluninha da dezena. Coluna da unidade, 5 mais 8, você tem 8. Acrescentou mais 5, 9, 10, 11, 12, 13. 3 fica embaixo, o número 1 vai para a coluna do vizinho. Vamos agora para a coluna da dezena. Você tem 1 mais 6, dá quanto? 1 mais 6, dá quanto? 7, muito bem. Então, o resultado do nosso probleminha, número 7, quantos quilômetros Pedro percorreu na segunda semana? Foram 73 quilômetros. Então, foram 73 quilômetros percorridos na segunda semana. Gostaram das atividades da Ponte do Saber de Matemática? Muito bem, espero que tenham aproveitado. Nos vemos no próximo vídeo, turma. Até mais. Tchau, tchau.